Vamos abrir em Êxodo capítulo 20, verso 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Continuando nossa série de pregações, a ética dos 10 mandamentos. O quinto mandamento. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Vamos ler todos juntos esse versículo no 3? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Senhor, fala a nós, edifica a tua igreja, que o teu Espírito nos ilumine para compreender a tua palavra e também nos traga disposição e poder para viver, praticar aquilo que o Senhor falará conosco nessa noite, em amor, como Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar? Quem é importante para você? Quais são as pessoas mais importantes na sua vida? Quais são as pessoas que você presta atenção no que elas falam? Quais pessoas que quando falam alguma coisa, você para, você leva em consideração? Quem você honra na sua vida? A quem você dá peso? A palavra honra quer dizer isso. Honrar alguém quer dizer eu dou peso a essa pessoa. Nós vivemos numa sociedade em que nós percebemos que estamos doentes moralmente, porque os nossos anciãos, os nossos idosos, os mais velhos, não são honrados, não são reverenciados. Mas não são apenas os mais velhos, as autoridades também são debochadas, os mestres são desprezados e os líderes são desconsiderados. Nas agências criadas por Deus, a primeira é a família. Podemos falar da igreja, podemos citar o Estado, podemos falar da escola. Nesses lugares nós encontramos nos nossos dias poucos vestígios de que tem honra nesses lugares aos superiores. Os filhos já não honram os pais, os alunos já não honram os professores. De uma maneira geral, a maioria de nós não tem respeito nenhum pelas autoridades. Não existe temor nenhum em nós de falar qualquer coisa de qualquer autoridade, a nível nacional, estadual, municipal. Geralmente nossas palavras para as autoridades são palavras pejorativas. Nós não temos mais medo, não existe mais temor. Vivemos dias que a maioria não honra ninguém, exceto a si mesmo. O ser mais honrado dos nossos dias é o próprio eu. Há uma enorme leveza no nosso caráter. Quando eu falo leve, quero dizer que falta virtude no nosso caráter. Falta uma carga moral. Não no sentido moralista. Faça isso, não faça aquilo. Siga essas regras e você vai ser feliz. Não é isso. Mas aquela moral que vem do céu, que só o Espírito Santo pode produzir no coração do homem. Quando eu falo que nosso caráter é leve, é que nós geralmente faltamos com respeito, com reverência e submissão àqueles que Deus pôs sobre nós. Mas a maioria de nós pensa que não tem ninguém no andar de cima.
Não existe superior sobre nós, nem existe céu, só existe terra. Só existe ciência. Só existe aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver. Quando pensamos nesse versículo, honra teu pai e tua mãe, nós percebemos que de maneira geral nós não sabemos nos submeter às autoridades que Deus pôs nas nossas vidas. E grande é o nosso pecado diante do Senhor, porque nós falamos que nós estamos com o Senhor, somos de Deus, estamos em Cristo, mas nós não honramos nem os pais, que são as primeiras autoridades postas pelo Criador para nós. Como é que podemos estar em Deus se não seguimos conforme a própria estrutura de autoridade que Ele criou? Que Deus estamos seguindo? É o Senhor Deus Todo-Poderoso? Jesus nos ensina de maneira brilhante, profunda, como que nós devemos olhar para o nosso Pai. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Está falando de Deus, do Pai dele, e realizar a sua obra. Nós temos prazer em servir os nossos pais? Nós temos prazer em servir os nossos irmãos? Temos prazer em servir a Deus? Cristo diz que a comida dele, aquilo que alimentava o coração dele, a alegria dele era fazer a vontade de Deus. Mas percebam que aqui é o Filho unigênito, primogênito com o Pai celestial. E é assim que nós somos com os nossos pais? É assim que olhamos para eles? Eu quero honrar meu pai e minha mãe. Eu quero tratar bem eles. Eu quero ser suave na vida deles. Essas palavras de Cristo mostram que nós temos que melhorar muito em relação ao trato com os nossos pais. Enquanto nós não conhecermos mais profundamente a esse Cristo que morreu por nós para perdoar os nossos pecados na cruz, certamente não cumpriremos a contento de Deus esse quinto mandamento, porque Ele é o modelo de filho fiel, filho que honra o pai. Não há esperança para mim e para você entender profundamente, ser esclarecido de como tratar os pais, se nós não tivermos mais de Cristo, porque Ele sempre honrou o seu pai. Esse verso 12 é o primeiro mandamento, onde de certa maneira o foco deixa de estar diretamente em Deus, como nos 4 primeiros, e o foco começa a ser o próximo. Então presta atenção, nos 4 primeiros Deus falou: eu sou o único, vocês devem me adorar assim, o meu nome é acima de todo nome, vocês precisam descansar, porque quem não descansa, na verdade, demonstra ansiedade, incredulidade. Agora, quem descansa, confia que eu cuido, confia que eu dou até quando dorme o pão que precisa. Mas agora ele olha para os pais. Então percebam, quando Deus vai olhar para o homem e dizer como é que nós temos que ser com o próximo, que são os 6 próximos mandamentos dos 10 do decálogo, Ele olha para dentro da nossa casa, Ele olha para o início de tudo, Ele olha para o lugar onde Ele quer nos ensinar como tratar as autoridades. Porque os bebês, quando nascem, eles não conhecem a Deus, mas eles conhecem os pais. E são os pais que vão ensinar essas crianças quem é o Senhor, quem são as autoridades. E por que Deus tem que falar? Pense. Por que Deus tem que falar para mim e para você? Olha, honra teu pai e tua mãe. Por que Ele tem que dizer isso? Porque o nosso coração é insubmisso. Porque nós muitas vezes maltratamos, falamos que não devemos, não somos respeitosos a essa acusação contra você. E por mais que você possa ser um bom filho, mas se você peca,
contra o teu pai, isso mostra que você é insubmisso, mesmo que seja às vezes, mas é. E se é às vezes, é pecado do mesmo jeito, e é culpado do mesmo jeito, diante de Deus. Do que adianta? Eu me dou bem com a minha esposa, eu trato bem meus filhos, eu respeito o pastor da igreja, eu ando bem com os irmãos, o meu chefe é meu amigo, eu respeito ele, mas meu pai e minha mãe é o meu ponto fraco. Como assim? Se você começa errado em casa, como é que vai dar certo no resto? Deus não pensa assim. Não é assim o plano de Deus. Primeiro em casa, depois das outras agências, igreja, escola, trabalho, todos os lugares, a praça, à beira do rio, qualquer lugar que você tiver. Queridos, este mandamento é como se Deus estivesse falando para nós: vocês precisam aprender a respeitar a autoridade e honrar a autoridade que eu ponho na vida de vocês. E eu vou começar a lição mostrando: olha para os seus pais, respeite-os, cuide, obedeça. É assim que Deus faz. O bebê, quando nasce, ele não tem uma diferença entre ele e a mãe. Quando ele olha para o corpo da mãe, de onde vem tudo, de onde ele veio, ele não tem a capacidade de fazer a diferença entre ele e a mãe. Mas quando ele vê o pai, ele fala: nossa, calma aí, então existe um outro ser. E aí ele entende então que ele não é a mãe, mas que a mãe é outra pessoa. Então ele entende que existe o pai, a mãe, e ele é o filho. Isso é a maneira como Deus trouxe para os bebês perceberem que ele existe. Então o bebê entende que tem duas pessoas que vão amar, que vão proteger, que vão inaugurar na consciência dele a própria existência dele como um ser que vive, que respira, que chora, que baba, que toma leite, que tem as necessidades. Mas o nosso tempo é um tempo onde não tem uma busca de uma vida comunitária, ninguém se importa com ninguém. A gente costuma muito brincar sobre vizinhos, né? Falar assim: não, aquela vizinha fofoqueira. Os vizinhos também, os homens também são fofoqueiros, viu? Não são só as mulheres que fazem fofoca, não. Os homens também fofocam. Mas se vocês olharem para trás, cada tempo parece que até a vida com os vizinhos é mais estranha. Você vai conversar com uma pessoa, ela não sabe quem que mora do lado, do outro, no fundo, na frente. Estamos desconectando de tudo. Por quê? Somos cada um no seu canto, individualistas. Nós somos cheios de si, como se pudéssemos ser completos em nós mesmos. E isso mostra também que não tem temor de Deus em nós. E nós não temos temor então pelos pais também, não tem temor pelas autoridades. Nós não tememos ninguém. Pode ser que você nunca pensou nesse quinto mandamento pensando em autoridade, em submissão, mas é sobre isso que ele fala. E nós vamos voltar a falar sobre isso domingo que vem também. Vamos continuar falando sobre autoridades de Deus, mas outras. Mas então, quando a gente é tomado por essa identidade cultural de que sou eu, não importa o que acontece com o outro, nem a pandemia conseguiu nos moldar, que era para a gente poder ter um senso maior comunitário. Não deu certo. Isso não aconteceu. Ficou ainda cada um por si, Deus por todo. Da onde que está isso na Bíblia? Cada um por si. É um pelo outro, um ajudando uns aos outros, a Bíblia fala. A Bíblia não fala cada um por si. Esse nunca foi um ditado que vem de Deus. Mas há algo perigoso aqui para mim e para você. Quando nós vivemos numa sociedade assim, que não respeita a autoridade, nós começamos a flertar com a anarquia. E a anarquia é aquele tipo de sociedade em que ninguém manda, que não tem autoridade. E isso é um sonho de alguns. Como diz uma antiga novela de 30 anos atrás, o pessoal até levanta o rosto ali, né? Falava assim: anarquistas, era o tema.
graças a Deus. Como assim? Mas era um slogan, era chamado daquela novela na década de 80. Anarquistas, graças a Deus. Aonde que está Deus na anarquia? Só se for para levar juízo, sentença, condenação. Como é que é isso? Como é que o Deus que planeja tudo, a estrutura, faz agências sociais, Ele vai deixar tudo virar um caos? Esses que pensam que tudo é igual, eles acham que o mundo perfeito, onde todos são iguais, e eles ou fazem de maneira consciente ou inconsciente de que se todos são iguais, então, oba, não tem ninguém para prestar conta. Que bom, sou livre. Não tem autoridade sobre mim. Todos são iguais. Esse conceito que tem sido falado, no final, caminha para isso. Todos são autoridade sobre si mesmo. Então, os pais não importam mais. O que a autoridade do Estado fala não importa mais. Há quanto tempo nós estamos vendo os professores se tornarem profissão de risco? E nada muda. Professores são afastados de escolas. Policiais têm que ir para a escola para dar proteção para um professor, porque os alunos não respeitam. Mas não é só o professor, é o pai e a mãe também. Porque quando o diretor chama o pai e a mãe, fala, não me ouve também em casa, não. Vou começar a falar uma coisa para você nessa noite. Continua não respeitando autoridades que Deus põe na sua vida. É uma receita infalível que vai dar certo de você viver o caos, o fracasso e ter muitas dores na vida. Mas esse é um sonho de muitos. Um mundo onde não tem fronteiras. Um mundo, imagine, né, como diz aquela música. Imagine um mundo, todos iguais, não tem fronteiras. Não tem autoridade, que bom. O pior é que nem percebemos isso, tamanha a nossa cegueira. Como é fácil manipular cada um de nós. Hoje em dia, os jornalistas, a imprensa não é treinada para informar, para trazer a verdade, ela é treinada para manipular. E não é só a imprensa, são as pessoas que escrevem, são os políticos. Em quem confiaremos? Esse discurso de igualdade é carregado desse sentimento, somos todos iguais, não tem ninguém acima de nós. Não existe nem céu mais, porque o céu não pode ser provado, o céu não pode ser tocado, o céu não pode ser visto, e eu só creio naquilo que eu posso tocar. Filhos do iluminismo, e que agora estão sendo derrubados pelo pós-modernismo, porque no iluminismo, pelo menos, eles buscavam a verdade, por mais que seja tangível, tocável. Agora no pós-modernismo, não tem mais verdade. A verdade é o que você pensa, tudo é relativo. Perceba que isso é um plano para levar para a anarquia. Porque se não existe uma verdade absoluta, quem regula isso? Quem é que regula o que é o que não é? Isso vai minando a autoridade dos pais em casa, dos professores na escola, isso acaba com a sociedade. E não é isso que a gente tem visto? No final, busca-se tanto ser igual, porque as pessoas não querem prestar contas. Nesse sentido, então, que eu falo que vivemos uma geração de irresponsáveis. Em que sentido? Eu uso esse termo. Irresponsável é alguém que não quer prestar conta, porque ser responsável é, eu presto conta a alguém acima de mim. Filho presta conta para o pai. Pastor, equipe pastoral presta conta para Deus. Crente presta conta para Deus e para a equipe pastoral, para a liderança da igreja. Aluno presta conta para professor. Ou não é assim? Se eu estou numa cidade, eu presto conta às autoridades da cidade, ao Estado, à nação. Mas as pessoas não querem mais isso. Lembre-se que nós temos aquele paradoxo na teologia. Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo. Mas Ele não tira a sua capacidade de decidir. Então tem a responsabilidade humana. E se você tem a responsabilidade humana, lembre-se,
você vai prestar conta de tudo, de tudo. Todo o dinheiro que vem na sua mão, todo o pensamento, toda a palavra, da maneira como você gasta seu tempo, nada vai fugir ao julgamento escrutinador perfeito de Deus. As pessoas agem como se o mundo não tivesse sido criado por Deus, como se não houvesse um planejamento, uma estrutura, uma história. Vivem como se eles estivessem explorando o planeta Terra pela primeira vez, como se tivesse chegado aqui agora, como se não estivessem subindo nos ombros dos pais, dos avós, dos bisavós. Essas cidades aí, todas grandes, elas eram mato, com riacho, com nada, e as pessoas chegaram, trabalharam, entregaram suas vidas. Por quê? Porque queriam deixar o mundo melhor para os filhos. Acabou isso. Eles não pensam mais assim. No final, então, como não existe verdade absoluta, mas todas as visões são corretas, e aí se você fala que isso é verdade e ele não concorda, você é intolerante, você não tem amor. Se eles quiserem dizer que defender verdades absolutas é ser intolerante, sejamos intolerantes conforme as verdades de Deus, e paguemos o preço por isso, porque isso vai custar alguma coisa, porque eles já estão comandando todas as coisas, eles estão à frente de todas as coisas. No final, então, o homem criou um novo Deus. Quem? Ele mesmo. Ele é o Senhor do seu próprio destino. Então, como seríamos ingênuos de esperar que os filhos honrem seus pais num mundo que não tem espaço para se respeitar as autoridades, para começar em casa? E é nessa casa que são ensinadas as mais importantes e primárias verdades de todas as áreas do saber. A escola, ela não tem que educar seu filho. A escola não tem que orientar seu filho sobre sexualidade, sobre quem é Deus, sobre como tratar os outros. A escola ensina física, matemática, biologia. As famílias, os pais receberam um mandato de Deus de educar seus filhos, e o Estado não pode interferir, porque a competência do Estado é outra, são outras vocações que Deus deu para eles. Mas vivemos tempos que há uma tentativa de interferência contínua de como as famílias educam, tratam, governam seus próprios filhos. Pergunte aos pais, a maioria deles responderá que não há uma boa expectativa de ser honrado. Pastor, como é que eu vou esperar que meu filho vai me honrar quando envelhecer? Ele não me honra hoje, ele não me visita, ele não me liga, ele não me ajuda. Não tem honra hoje, como é que vai ter honra quando tiver 60, 70, 80? E deixa eu falar um negócio para vocês. Quando os pais morrem e os filhos brigam por causa dos bens, ou brigam também para não pagar as dívidas que os pais podem ter deixado, isso é desonrar a memória dos pais. Estão todos cientificados. Brigar pela herança, seja para pagar a conta dos pais, seja para receber bens dos pais. Se tiver briga, confusão, isso é desonra aos pais, porque a honra a eles não é apenas em vida. Existe uma memória deles no nosso meio, ou não? Ou não lembramos dos nossos pais que já foram, dos nossos avós? Quantas vezes ficamos pensando, não, mas meu avô fez isso, eu vou continuar aqui. Ele pelejou, ele batalhou, ele fez isso, eu estou aqui, eu vou continuar isso na minha família, porque isso é uma coisa boa. Não é assim que a gente vive? Então a gente vai honrando a memória deles. No plano de Deus, os pais são as primeiras autoridades na vida do homem. E então, esse verso 12 fala sobre isso, que nós precisamos aprender a honrar essas primeiras autoridades, pai e mãe. E a obediência é ensinada de dentro para fora, começa na família, e então vai para a escola, e então vai estar no trabalho, vai estar na rua.
Se um adolescente não respeita o pai, por que eu haveria de achar que ele vai respeitar um policial? Por que ele vai respeitar o professor? Não vai. Ele não foi treinado, ele não aprendeu a primeira lição de respeito à autoridade. Primeiros pais, comece a pensar nas crianças crescendo. Escola precisa reforçar urgentemente a autoridade dos professores. Eles são mestres, eles ensinam, eles dão o conhecimento de Deus, seja matemática ou qualquer coisa, mas todo conhecimento é um conhecimento de Deus. Mas não, se chama na escola para falar do filho, já vai armado para brigar com o professor, nem escuta, nem sabe o que aconteceu. De cara, de maneira preliminar, meu filho está certo, o professor está errado. Por que somos assim? Antigamente os pais chegavam ao professor, primeiro chegava com vergonha. Quando o pai era chamado na escola por causa de filho, o pai já chegava e já prometia: a gente se acerta depois. Eu vou lá, eu vou passar esse carão, a gente acerta as contas depois. Hoje em dia, não, os pais chegam todos robustos, fortes, e o filho dele, a filha dele está aprontando, está arrebentando. O que está acontecendo na escola é porque está vindo lá de casa, não está aprendendo a respeitar, não tem limite, não vai ter limite em lugar nenhum, e quanto vai crescendo, vai ficando pior. E aí não vai respeitar os líderes da igreja, não vai respeitar juiz, não vai respeitar promotor, não vai respeitar o chefe. Ah, não, pode mandar embora, meu pai me garante, não preciso desse emprego não. Insolência, arrogância, um senso de si mesmo. As expressões pai e mãe são tão fortes que a Escritura as usa em várias porções, tanto do Novo como do Antigo Testamento, para colocar a palavra mãe e pai fora do ambiente de família, para falar, eles são autoridades. Às vezes fala que um rei é pai da nação, percebam? Usa a expressão pai, a expressão mãe. Por quê? Porque são termos pesados. Porque são termos que tem que fazer a gente parar. Falou pai, falou mãe. A gente fala até quando jogava bola antigamente nas ruas, falava assim, você pode brigar comigo, xingar de tudo, mas não fala da minha mãe. Até isso perdeu. O pessoal fala de tudo. Os pais são progenitores. Os pais são os mestres do bem. Os pais são os mestres do amor, que incentiva, que consola, que protege. Pastor, você não conhece meu pai e minha mãe. Ele não se encaixa nessas características. Continua ouvindo a mensagem que Deus nunca é pego de surpresa quando falta o pai, quando falta a mãe, ou quando esses não cumprem conforme a vontade de Deus o seu papel na família, que vai redundar em bênçãos para toda a sociedade. Filhos bem criados, sociedade melhor, em paz, harmonia, mais respeito. Os reformadores do século XVI, eles olhavam para os pais com duas palavras. Pais governam, eles têm o poder ali sobre os filhos, de cuidar, e eles protegem os filhos. Quando nós olhamos o termo pai e mãe, às vezes, conforme você foi estudando esse termo, pode ser que a sua visão do mandamento foi mudando. Se você vai falar para uma sala de crianças, como é que você vai olhar esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Aí o professor da escola de aula lhe diz, você precisa obedecer seu papai e sua mamãe. Mas e quando essa criança agora tem 40 anos, tem 30 e o pai tem 60, 70? Como é que você olha? Você precisa obedecer? Tem coisas agora que são diferentes, não está nem na mesma casa. Já existe uma autonomia de tantas coisas. Mas como é que eu aplico então esse honrar o pai e a mãe? O cuidado pelos pais, quando eles ficam de idade e vão precisar do nosso cuidado. Honramos os pais de duas maneiras.
obedecendo a eles quando moramos com eles, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu teto. E tem às vezes jovens que se apressam, precipitam em sair da casa, falam assim, não aguento viver aqui. E eles precipitam a saída e eles se dão mal. E depois tem dificuldade. Porque tipo assim, né? Como eu estou num ambiente hostil, eu vou sair. E o plano de Deus é, resolve que você vive aqui dentro, porque quem sabe você também é culpado do que está acontecendo, e você vai levar isso com você. Seu coração não vai ficar na casa com o pai e com a mãe, você leva junto. Você vai levar uma parte da culpa, do problema. E aí você leva para outra casa. E aí você leva aquilo e acontece de novo. Não precipite a sua saída da sua casa, jovem, adolescente. Ali é um lugar de proteção, de bênção. Não está legal? Senta, ora, abre a escritura. Cada um no seu papel que Deus deu. Busca a paz de Cristo. Mas depois que a gente sai de casa, a gente vai honrar os pais cuidando deles. De uma forma ou de outra, os filhos jamais podem deixar de ser submissos. Até quando um filho tem que chamar a atenção do pai, e omissão difícil. Chamar a atenção do pai e da mãe, complicadíssimo. Tem que ter dedos, né? Você tem que chegar devagar, a voz tem que estar baixinha. Você tem que fazer tudo ali com respeito. Escute isso. Todo filho deveria sentir um forte tremor, mais forte que um terremoto, toda vez que ergue a voz contra os pais. Toda vez que começa a querer virar um incrível Hulk, começa a gesticular, começa o sangue correr mais depressa, como se estivesse à beira de atacar os pais, de fazer alguma coisa, que são os mais importantes representantes na família, na terra que habitamos. É loucura fazer isso. O Antigo Testamento diz, antecipando um ponto do final, de que se os filhos falassem mal dos pais, jogando maldição sobre os pais, a pena de Deus era, mata ele. Porque se não respeita os pais, não vai respeitar os juízes de Israel, não vai respeitar os profetas, não vai ouvir o sacerdote no sacrifício, e não vai me honrar, mata. Deus que falou isso. E não tem como você reescrever o que Deus escreveu. Eu quero dizer que quando as pessoas entram em colisão, em choque com os pais, eles estão trombando com Deus. E Deus não vai ter por inocente. Porque até quando o filho faz coisa errada, e vai ter que ir até Deus para pedir perdão, pelo menos o pai está do lado dele e fala, Senhor, perdoa meu filho. Senhor, essa menina não sabe o que está fazendo. Mas se é contra, se a vítima é o próprio pai, mesmo assim o pai vai interceder. Se o pai conhece Deus, vai interceder, fala, Deus, perdoa meu filho, agiu como um louco. Repito, quer se dar mal na vida? Quer experimentar fracasso? Você quer que as portas estejam fechadas para você? Quer viver muita dor? Desonra seus pais, maltrata eles, abandona eles, não visita, não liga, esquece deles. E Deus vai te esquecer em algumas coisas, até você lembrar dos seus pais, e voltar e corrigir. E aí Deus, agora eu vou abençoar você. Agora eu vou abrir os celeiros para você. Agora eu vou abrir as portas para você. Agora eu vou curar seu coração. Cuidado pelos pais na velhice revela a nossa espiritualidade. Escuta o que Paulo fala para Timóteo, quando ele está dando conselho para Timóteo sobre a igreja. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes quem? Os filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa. Piedade é qualquer comportamento que você faz para agradar a Deus. Essa é a definição de piedade. E diz, e a recompensar os seus progenitores. Então, cuidar do pai e da mãe quando envelhece, é recompensar, conforme diz a palavra de Deus, os progenitores.
E ele diz ainda, Paulo ainda escreve, pois isso é aceitável ao Senhor. Deus se alegra. É como se eu pudesse dizer, usando a expressão nossa, de alegria para Deus, Deus vibra de alegria quando ele vê um filho cuidando de um pai e de uma mãe, porque ele está simplesmente devolvendo aquilo que a mãe e o pai fez, muitas vezes a vida inteira. Completa ainda o versículo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e aqui é cuidar da família, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. O que Paulo está dizendo? Se alguém está ali, no meio de vocês, na igreja, se diz cristão, mas não cuida da família, não cuida dos pais, já de idade, e fala que tem Deus, olhe de novo se está na fé, porque Paulo diz que essas pessoas negam a sua fé com as suas atitudes, porque lembre-se, depois de Deus falar 4 mandamentos diretamente ao relacionamento com Ele, quando Ele vai falar para o próximo, para quem que Ele olha? Para os pais. É o primeiro lugar que Deus olha. Ele não olhou para o casamento, Ele não olhou para o quanto que vale a vida humana, Ele não olhou para a propriedade, Ele não olhou para a cobiça, Ele não olhou para a verdade ou mentira, Ele olhou para a família que Ele criou, Ele olhou para os pais. A falta de disposição em cuidar dos pais na velhice denuncia o egoísmo da nossa geração. Faz uma conta comigo. Para pensar. Desde que você nasceu, até você sair de casa, quanto que o seu pai investiu em você? Seu pai e sua mãe, quantos? Pensa em dinheiro. Começa a pensar nisso, faz essa conta. Quanto? Eu vou dar a resposta para você. O dinheiro que foi gasto com você, provavelmente dava para comprar uma casa a mais, ou carros, roupas melhores, dava para ter feito várias viagens inesquecíveis, mas eles abriram mão de tudo isso para investir em você, para investir em mim, para a gente poder sobreviver. E aí quando eles ficam de idade a gente não pode, e aí tem que escutar aqueles ditados verdadeiros, né, do sertanejo. Um pai cria 10 filhos, 10 filhos não cria. Isso é uma vergonha, isso é uma derrota. Isso mostra que o homem não busca Deus, porque não cuida do pai, nem quando tem 10 para ajudar. Então ajudar os pais quando eles ficam velhos e necessitam da nossa ajuda, e a gente tem condição financeira, tem filho que não tem e sofre por isso, e chora por isso, porque não pode fazer, mas se pode, o mínimo que eu tenho que fazer é ter gratidão, retribuir, falar, não, eu vou cuidar, eu vou investir, eu vou abrir mão de alguma coisa aqui na minha vida para investir no meu pai, na minha mãe, porque eles investiram tudo em você, abriram mão de tantas coisas. Mas e os pais? Será que de vez em quando eles dificultam o cuidado? Tem pai que quando ele está chegando ali naquela fase de passar do segundo andar para o terceiro andar, para entrar na terceira idade que o pessoal fala, né? Ele já chega no cifre e fala assim, seguinte, não vou sair da minha casa, não vou para sua casa, não vou para lugar nenhum. Nossa, mas nem está precisando, já está assim, quando precisar, então isso aqui vai ser a terceira guerra mundial. E por que os pais fazem isso? Porque os pais também são pecadores. Porque os pais também podem ser independentes, autônomos de maneira absoluta. Como se um dia esse pai que hoje não quer ajuda de ninguém, não nasceu um bebezinho. Ou não? Eu só conheço uma pessoa que não foi bebê. Na verdade 2. Adão e Eva. A pessoa está de idade e fala, não, eu me viro. Fala, me vira. E quando você recém-nascido, você se virava também? Se virava na cama para a mãe cuidar. Mas a gente tem pai que está falando isso para os filhos. Não faça isso, já é tão complicado. Já é um trabalho. Já vem as enfermidades, remédio, um monte de horário de remédio, um monte de médico. Só avisa, ajuda. E quando um pai age assim, dificultando, eu também tenho que olhar para a fé desse pai.
Ué, calma aí, se você não aceita ajuda de alguém que você chama de filho, que você criou, que quer fazer o bem para você, e você está vendo e ouve, como é que você crê em Deus? Você não vê. Você não ouve Ele, você ouve Ele na palavra. Será que também esse pai não está mostrando que dentro do coração dele assim existe uma independência também de Deus, que se manifesta nos outros relacionamentos? Fala, não, eu me viro. Não seja assim. Porque na verdade, isso é um mau exemplo. Porque esse filho depois também pode querer ser assim com o neto. Os pais devem ser treinadores dos seus filhos. Muitos filhos não honram os pais porque não foram treinados. Não espere que os filhos vão agir no automático. Só age no automático para fazer coisa errada. Os filhos precisam ser ensinados, trabalhados, treinados. Repito, muitos filhos não honram os pais porque não receberam instrução na infância, adolescência, viveram muito soltos, muito largados, sem regra, podendo tudo. Agora ele acha que é assim que tem que viver. E dá trabalho, hein? 2 ferramentas para os pais trabalharem com os filhos. O filho precisa de afeto. O filho precisa se sentir amado. Isso é independente do comportamento dele. Tem crianças que são mais peraltas, a gente fala, né? Que dão mais trabalho. É o jeito dela. Mas todas têm que receber afeto, abraço, beijo. Tem que ser tratado criança como criança, adolescente como adolescente. E disciplina. Uma das coisas que mais falta para os filhos hoje, limite. Vê o videogame a hora que quer, quanto tempo quer, come o que quer, ou fala que não quer comer aquilo. Parece que ele que faz o cardápio da casa, não é o pai e a mãe mais. Ele dorme a hora que ele quer, quando não dá o que ele quer, faz birra. E aí a gente lembra, não afasta a vara da criança, para não aborrecer a ela. Chega a vara perto para ela poder ser instruída. Afeto e disciplina são as 2 ferramentas que vão garantir que você vai ter sucesso, pai e mãe, na educação dos seus filhos. E lembre-se, assim como os filhos vão ser cobrados por Deus para honrar os pais na obediência e no cuidado, os pais também vão ser cobrados por Deus. Como é que você criou esse menino? Como é que você encaminhou essa menina? Vai ter dos 2 lados. Todo pai deve disciplinar seus filhos. Toda mãe deve ter afeto aos seus filhos. Quando a disciplina e o afeto estão ausentes, o futuro desse filho, dessa filha, ficam comprometidos. Mas este treinamento bem feito dos pais vai legar a eles uma boa herança. Ele vai saber como caminhar depois que os pais partirem. Ele sabe como agir, sabe viver, sabe temer a Deus, conhece o caminho da igreja, conhece o caminho da honestidade. Por outro lado, quando falha esse treinamento, ou esses filhos não colocam em prática a educação recebida, isso vai comprometer toda a trajetória. E aí, quem sabe, você pode lembrar daquele ditado: do pau que nasce torto não se endireita, mas Jesus endireita qualquer pau torto. Amém. Mas estou dizendo para vocês, às vezes tem pessoas que estão com muita dificuldade na vida, porque o início foi errado. Tem que formatar, tem que parar tudo. Falou assim, vai acertar com seus pais. Você foi treinado errado, vem aqui. Às vezes o pastor vai ter que fazer isso. Às vezes alguém vai ter que chegar e fazer isso. Algum irmão da igreja, um irmão de sangue mais velho, fala, querido, você não está vendo que a sua vida está emperrada? Você não vai bem porque você maltrata o papai e a mamãe. Muda aqui, que Deus vai mudar com você. E as consequências de como eu trato os pais? Que é o que fala aqui no verso. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Deuteronômio fala para que você vá bem também na vida. E aí eu vejo muito isso. Filhos, homens, mulheres que prosperam na vida, que se dão bem. E prosperar não é ganhar dinheiro não, tira sua cabeça.
A gente fala prosperar, já pensa, nossa, uma casa, um carro. Não, prosperar é viver bem, ter um lugar para morar, ter um trabalho, ter uma família, ter saúde. Muitos estão desfrutando de uma vida que a gente fala que é boa. Vida boa é vida com Deus, viu? Vida boa é vida com Deus. Mas porque honram os pais, obedecem os pais desde a infância. Então eles estão agora o quê? Colhendo. Estão na colheita agora, na abundância. Queridos, quando vocês pensam em Roboão e Absalão, Absalão, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Como é que foi a vida desses camaradas? Toda conturbada, bagunçada, complicada. Absalão, ele traiu o próprio pai. Ele fez um esquema ali para trazer as pessoas para apoiar ele. E ele fez o pai dele fugir da própria corte, porque o pai dele não queria ter confronto com ele. E qual que é o final de Absalão? Ele é morto. Diz que não teve lugar para ele nem no céu nem na terra. Ele ficou preso num galho, viu alguém e matou ele. E depois, quando vão falar para o pai dele, Davi, que Absalão é morto, ele começa a chorar. E aí vem o general, o comandante do exército, e fala: para de chorar, eras tu que queria estar morto agora, porque se você chorar, esse povo aqui vai ficar na anarquia. O povo não vai entender isso. Como é que um filho age assim? Porque o povo, logicamente, quando vê a morte de Absalão, o que eles pensam? Deus fez justiça. Aí o pai começa a chorar, ele fala assim: para de chorar, senão eu vou te abandonar e você vai ficar aqui, você vai perder seu reino. E aí Davi, para de chorar. Roboão não ouve os conselheiros do rei Salomão. Você imagina ser conselheiro de Salomão? Não era qualquer camarada, cara experimentado, mas não, ele foi ouvir os jovens das baladas de quinta-feira em Jerusalém, e aí seguiu errado. E o que aconteceu com ele? O reino foi dividido no governo dele. Deus não dividiu em Salomão por amor a Davi, mas quando chega no neto, veio a consequência. Honrar os pais e as demais autoridades trarão certamente bênçãos sobre você. Mas lembre-se, se você se manter submisso e resistente aos pais, você pode ter a sua vida encurtada na terra e muitas dores para sofrer. É isso que diz a palavra. Porque fala que vai prolongar os seus dias na terra. Se você desonra, você pode esperar que você pode ser ceifado antes do tempo, por causa das suas atitudes, da maneira como você não respeita o próprio Deus e nem as suas autoridades. Deixe-me trazer para vocês algumas aplicações sobre esse assunto: honra teu pai e tua mãe. Casa de repouso ou levar os pais para casa? O que fazer? Hospedar os pais em casa de repouso e os abandonar lá em seguida não é honrar o pai e a mãe. Isso é querer se livrar dos pais como se eles fossem velharia, como se eles não tivessem valor. E em todo lugar a Escritura fala que as pessoas da idade têm valor, têm experiência, têm conselho. Se você precisar fazer isso, levar seus pais, avós, para uma casa de repouso, faça isso. Mas faça isso de maneira honrada, indo visitar eles, levando as crianças para visitar eles. Pega eles no Natal, leva para casa, leva no Ano Novo, vai no aniversário deles, faz uma festa lá. Não deixa eles jogados lá, porque cuidaram de você. Isso é cruel, isso é maldoso, e Deus não vai deixar isso passar impune. Mas por outro lado, não são todos que podem pagar uma casa de repouso, é muito caro. Para a grande maioria da população é muito caro uma casa de repouso. Então, às vezes, se o pai não tem mais condição de ficar em casa, você vai ter que acolher ele na sua casa, vai ter que negociar com a esposa, vai ter que conversar com os filhos. Porque você vai fazer o quê? Assim como é terrível quando um pai abandona os filhos, é terrível quando os filhos abandonam os pais. É pecado do mesmo jeito. O que importa é cuidar dos pais.
seja na nossa casa, seja na casa deles, ou seja num lugar que a gente pode colocar eles. Honre os pais, sempre. Mas, e se nós temos alguém na igreja que não tem filho, que não tem família, que não tem ninguém, o que nós fazemos? Centro social lá na beira da lagoa. Não! Cristão não! Deus não deu esse privilégio para o Estado, Ele deu para a igreja. Se é cristão, é membro de uma igreja. Por isso que é importante saber o seguinte: que igreja que você é membro? Porque essa igreja vai cuidar de você. Se seguir a Escritura, vai cuidar de você, se você não tiver ninguém. Porque é assim que manda Deus. Então, se tem alguém entre nós, um ancião, uma anciã, que não tem filhos, não tem netos, não tem família e tem necessidades, a igreja diante de Deus tem que cuidar dessa pessoa. Nós temos que recolher essa pessoa para nós, cuidar dela. Como é triste ver que isso nunca aconteça nessa igreja. Não só com essa equipe aqui, qualquer equipe que vier depois dessa, que nunca deixe os seus idosos, que hoje pode ser criança, mas um dia vai ser idoso e pode ficar sem ninguém, que nunca deixe as pessoas afastadas. Viveu a vida inteira numa igreja, aí a pessoa morre, não tem mais nenhum contato com o pastor, com a igreja, não tem nem o pastor para fazer um velório, um sepultamento. Nós não podemos ser assim. E nós temos que cuidar, porque nós temos que viver aquilo que nós falamos. Nós não somos família? Não é família de Deus? Então família se cuida. Por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que a gente tem que investir nisso. E como que fica então, pastor, aquelas pessoas que não tem o pai, não tem a mãe, é criança, é adolescente, é um jovem, está um pouco perdidão. Paulo várias vezes escreve como pastor à igreja: vocês são meus filhos, eu dou meu coração por vocês, eu estou orando por vocês, a minha alegria está no meio de vocês. Olha aqui, igreja, para esses homens que estão aqui, ó, e olha para mim, e olha para você se você é um homem de Deus, e olha para você, irmã, se você é uma mulher de Deus. Se a família falha em cuidar das crianças, adolescentes e jovens, nós somos o plano de Deus para essas pessoas. Nós temos que adotar elas, nós temos que ficar perto delas, temos que orientar. Não apenas aqui no domingo com o sermão, mas estando perto dela, orientando, ajudando em todas as coisas. Essa é a nossa parte como igreja, principalmente desses líderes, pastores e presbíteros, porque são líderes espirituais, então tem que cuidar da vida das ovelhas, senão não pode ser líder, não pode, tem que ter esse entendimento, e eles já têm esse entendimento, já falei isso com eles. Por fim, quando você olha esse mandamento, você tem que lembrar: Deus é nosso Pai que está no céu. O Pai não foi criado na terra. O termo Pai vem do céu para a terra, porque existe um Pai eterno. Sempre existiu o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Tem um Pai que é o nosso Pai. E quando Ele vem à terra, Ele vem então mostrar essa verdade de maneira clara, lúcida, como o sol do meio-dia. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus. Então Deus é nosso Pai. Como diz alguns de vocês, é o meu paizinho, é o meu papai, é a intimidade que você tem para falar com Deus no seu momento, lá na oração, na sua casa. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, Deus falando para Israel, se eu sou seu pai, Israel, como se Deus falasse para você e para mim, se eu sou o pai de vocês, comunidade cristã da graça, aonde está a minha honra? Temos honrado a Deus como pai? Toda vez que fizemos uma coisa errada, tem que lembrar: eu estou desonrando o meu pai. Deus. O que diz a oração do Pai Nosso? Por que Jesus fala Pai Nosso? Porque Ele está mostrando para os discípulos, para os apóstolos, ensinando que o Pai que é dele,
Ele é da mesma essência, semelhança que Deus. Mas ele está falando aquilo porque ele quer dizer o seguinte, falou assim, olha, assim como eu invoco Deus como Pai, vocês também. Eu estou ensinando, eu estou entregando essa herança para vocês. Os cristãos tratam a Deus, o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, o Onisciente, como nosso Pai. E aí a gente lembra de quem? Do nosso papai, da nossa mamãe. Honre seu pai, honre sua mãe, em vida, e também a memória deles, porque mesmo que eles partiram, eles continuam conosco, no nosso coração, e nós continuamos as avenidas, as veias que eles cavaram, para continuar os legados das coisas maravilhosas que eles começaram a fazer.